Meus irmãos, a paz do Senhor, estou de volta. Estou de volta para mais uma curiosidade bíblica que faz um bom tempo que a gente não mais postou vídeos, né, correspondente ao tema e o slogan, podemos dizer assim, né, com curiosidade bíblica com Ronaldo. Mas antes do que tudo, peço que você se inscreva lá no canal ou aqui no meu canal. Estamos juntos. Curiosidade bíblica com Ronaldo. E a curiosidade bíblica sempre é uma curiosidade, não é um enigma. Podemos falar assim desta maneira, porque sempre temos curiosidade para aprender, né? Aquela curiosidade que todo ser humano tem para com uma iluminação daquilo que precisamos conhecer, né? Principalmente das coisas de Deus, os futuros, ou o futuro que vai acontecer depois do arrebatamento da igreja e o que vai acontecer na face da terra depois do arrebatamento da igreja. Mas eu quero trazer aqui uma curiosidade bíblica das demais, né, correspondente ao livro de Apocalipse. Mas eu quero trazer aqui os anjos das 7 igrejas da Ásia, que Paulo foi assim, como um apóstolo, seguidor de Cristo, escreveu para cada uma daquelas igrejas da Ásia Menor. E eu quero, dentre essas curiosidades bíblicas para nós, despertar em vocês, né? Quando eu digo os anjos das 7 igrejas da Ásia, eu quero dizer que são os pastores, né? Aqueles que foram o líder ou os líderes daquela igreja daquela época. E a palavra o anjo daquela igreja significa ao pastor, que ele é o representante de Deus aqui na terra, e como foi na época de João, o evangelista, que foi levado para a ilha de Pátimos. Mas a primeira carta que foi escrita àquela primeira igreja de Éfesos, né? De Éfesos. Diz o livro de Apocalipse, o capítulo 2 de Apocalipse, resiste a primeira igreja da Ásia Menor, que é a igreja de Éfesos. Diz assim: escreve ao anjo da igreja. Quando eu digo anjo da igreja, quando a Bíblia diz o anjo da igreja, está dizendo ao pastor daquela igreja, né? Ou seja, o pastor presidente, o líder daquela igreja que está naquele local, naquela cidade, naquela localização. Então, escreve a palavra de Deus assim: ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. Essas 7 estrelas dá a entender que são as 7 igrejas da Ásia Menor, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. E aí a gente vai entender lá na frente, ao anjo da igreja. Eu quero perguntar a você quem é aquele anjo da igreja, ou aquele pastor daquela igreja. Eu quero trazer isso para todos vocês. Não se sabe, ou nada se sabe, para melhor dizer, de certo, quem era esse anjo nos dias em que esta carta estava sendo enviada, a não ser aquilo que se compreende e se desprende do texto em foco que nós estamos lendo. Segundo o relato de Lucas em Atos capítulo 20, quando Paulo visitou aquela cidade, a Ásia Menor, de Miletos, mandou a Éfeso a chamar os anciões da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhe: olhai, pois, por vós e todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu
bispo. Bispo para apacentares a igreja de Deus. A palavra bispo dá também a entender que é o pastor ou o líder daquela igreja, para apacentares a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Está lá em Atos capítulo 20, versículo 17, 18 a 28. Quando Paulo falou essas palavras, Timóteo era o pastor, ou seja, o anjo da igreja de Éfeso. Está lá também em 1 Timóteo capítulo 1 e versículo 3. Versículo 3. E provavelmente Tíquico tenha sido seu substituto. Substituto de quem? De Timóteo. Timóteo, que está lá em Atos capítulo 20, versículo 4, e também Efésios capítulo 6, versículo 21, e depois 2 Timóteo capítulo 4, versículo 12. Então, o anjo a que Jesus se refere bem pode ser este último, que é chamado de Tíquico. Tíquico tenha sido o seu substituto. Substituto de quem? De Timóteo. Então, fica aí esta curiosidade. Quem era o anjo da igreja de Éfeso, da primeira igreja que o evangelista, o missionário chamado João, que foi levado para a ilha de Pátimo, teve que escrever essas cartas para as 7 igrejas da Ásia Menor. Então fica aí esta curiosidade. Possivelmente poderia ser depois de Timóteo, que segundo o texto, quando Paulo falou essas palavras, Timóteo era o pastor ou anjo da igreja de Éfeso, que está lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. E provavelmente, possivelmente, Tíquico, que era o seu substituto daquela igreja, está lá em Atos, capítulo 20, versículo 4, e Efésios, capítulo 6, versículo 21, que possivelmente foi o anjo a que Jesus se referiu, que bem pode ser este último, que é chamado Tíquico, que foi o seu substituto. Então fica aí essa curiosidade e peço a vocês que se inscrevam no meu canal Curiosidade Bíblica com Ronaldo. E tem mais outra. Quem seria o segundo pastor de outra igreja da Ásia Menor, que eu vou explicar para vocês no outro vídeo. Fica conosco e até a próxima com muito mais, e a paz do Senhor Jesus.